Graça e paz em nome de Jesus. O texto da nossa meditação hoje se encontra em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 5, do verso 1 até o verso 11. Vamos ler o texto? É um texto bem conhecido e fala da pesca maravilhosa. Aconteceu que, ao apertá-lo, a multidão, ao apertar Jesus, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, um lago com 10 quilômetros de largura e 20 quilômetros de comprimento, também chamado Mar da Galileia, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, também chamado de Pedro, não é? Pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, a Pedro: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas, sob a tua palavra, lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes. Rompiam-se-lhes as redes. Então, fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Vamos orar? Pai, a tua palavra tem histórias tão maravilhosas, fantásticas. Sabemos, ó Deus, que o Senhor é Deus de milagres. O Senhor é Deus do sobrenatural. Ajuda-nos, ensina-nos a andar desta maneira, Pai. Crendo, vivendo a cada dia o teu sobrenatural. Fala conosco, papai, que o teu Espírito Santo, ao plantar a semente nos nossos corações, faça brotar frutos. Nós pedimos isso em nome de Jesus e pelo sangue de Jesus. Amém. Há uma palavra de Jesus aqui tão maravilhosa. Ele diz para aqueles pescadores: não tenham medo. Daqui para frente, deste momento em diante, serás pescador de homens. Pescador de homens. É uma expressão que nós não conhecemos, não usamos. Nós falamos pescar peixes, não é? Eu conheço uma história de uma pessoa que pescou uma mulher. Meu filho Daniel. Eu tenho um filho, ele é autista e ele gosta muito de pescar. E aqui na Chácara Manaim, um dia ele estava sentado no banco, à beira do lago, pescando. E uma mulher ficou atrás dele olhando. E no que ele foi fisgar o peixe, a linha com o anzol foi para trás e pegou nos lábios daquela mulher. Ela ficou muito brava com ele. É uma história que a gente sempre conta. Mas aqui Jesus está falando para Pedro, para ele não ter medo,
que Jesus vai fazer dele um pescador de homens. Nós sabemos aqui do poder de Jesus. Eu gosto muito de pescar e quando eu vou pescar eu oro. Eu não sei aqui ao certo se Jesus sabia onde os peixes estavam e mandou jogar a rede ali, ou se Jesus manda jogar as redes e manda os peixes virem. Eu, cada vez que eu vou pescar, eu peço para Deus. Eu falo, Deus, manda os peixes virem aqui. Queridos, eu quero focar essa meditação na pessoa que Jesus chama para se tornar pescador de homens. Como deve ser essa pessoa? A primeira coisa que nós vemos, a primeira característica, é que essa pessoa é um trabalhador. No finalzinho do verso 5, diz assim, Mestre, vamos ler o verso todinho. Respondeu-lhe Simão, Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Sabemos que Pedro e seus amigos eram pescadores. Existe a pesca esportiva, que a gente vai e se diverte num bem curto espaço de tempo, mas aquele que é o pescador é um trabalho muito grande. Eles passaram a noite toda jogando a rede e nada pescaram. Nada, não pegaram nenhum peixe. Olha na segunda parte do verso 2. Mas os pescadores, havendo desembarcado, passaram a noite todinha pescando, chegaram até a praia, terminou o serviço deles? Não, eles estavam lavando as redes. A rede, ela pega toda aquele entulho, né? Galhos, folhas, e depois tem que ser limpa. Uma vez eu perguntei para um pescador, mas por que tem que limpar? Ele falou assim, senão o peixe vê a rede e ele desvia. A rede precisa estar limpinha. Então eram trabalhadores, a gente percebe que eles eram fiéis ali à vida profissional deles. E também, outra coisa que a gente percebe, é que eles tinham disposição para fazer outros tipos de serviço. Olha o verso 3. Entrando em um dos barcos, Jesus chega até a praia, a multidão está apertando Jesus, Jesus chega ali e entra num dos barcos, que era de Simão de Pedro, pediu que o afastasse um pouco para a praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Então Jesus estava meio encurralado, não daria para ele ali expressar, pregar, ensinar o evangelho do reino. Então ele chega até esse pescador, Simão Pedro, e fala, olha, afasta um pouco esse barco para eu sair do meio da multidão que está me apertando e eu vou continuar o meu ensino. Ah, irmãos, eu fiquei pensando nessa passagem aqui e pensei nos nossos dias, né? O pescador podia falar tantas coisas. Ah, estou cansado. Pesquei a noite inteira, não peguei nada, terminei de lavar as redes aqui, eu quero ir para casa, eu quero tomar um cafezinho bem quente, eu quero descansar um pouco. Ah, eu não sou Uber, de barco Uber para pegar e alugar, não. Ele não fez nada disso. Ele se dispôs a trabalhar. Primeira característica de um pescador, para ser chamado por Jesus, tem que ser uma pessoa que trabalha, que enfrenta o trabalho. Não tem hora, pode ser de madrugada, pode ser à tardezinha, o dia todo. Sempre há trabalho a ser feito. Deus, Jesus, não chama o preguiçoso, o vagabundo. Então tem que ser trabalhador. A segunda característica da pessoa, ela é obediente. Olha no verso 4. Quando acabou de falar, disse a Simão. Jesus termina a pregação, está ali no barco de Simão Pedro, e ele fala para Simão, faze-te ao largo, dá a volta e lança as vossas redes para pescar.
Verso 5, respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Ele poderia se justificar e falar: não, não vou, não adianta. Jesus, mestre, o senhor não entende, o senhor sabe marcenaria, filho do marceneiro, né? Jesus aprendeu certamente ali. O senhor sabe pregar, o senhor sabe curar, o senhor sabe expulsar, mas pesca entendo eu. Não é assim que a gente faz muitas vezes com Deus? A gente pede socorro para algumas áreas, mas tem outras áreas que a gente pensa, né? Não, isso aí eu sei fazer. Não, Pedro não fez isso. Pedro obedeceu. E ele obedece à ordem de Jesus. E ele obedece porque ele coloca a fé em cima de Jesus e da palavra de Jesus. Ele diz assim: mas debaixo da tua palavra lançarei as redes. Ele não perguntou: por quê? Vamos pegar? Porque se não for para pegar, não vou. Não tem gente que faz assim, a gente mesmo. Não, ele simplesmente obedeceu. Então, aquele que é chamado para a obra, para o trabalho de Deus, ele tem que ter disposição para trabalhar e disposição para obedecer. Obedecer em tudo. Deus não precisa ficar explicando para a gente as coisas. Ele é Deus. Se Ele manda, a gente tem que falar: sim, Senhor. Muitas vezes a gente não sabe por quê, mas Ele sabe. Então a gente tem que obedecer. Se Ele lança a palavra, a gente obedece. A terceira característica da pessoa que Jesus chama para se tornar um pescador de homens, essa pessoa é comunitário. O que significa isso? Ela não é aquela pessoa que vive para si mesma. É uma pessoa que vive e sabe viver em comunidade, ter comunhão com outras pessoas. É uma pessoa que busca a cooperação de outros. Olha o verso 6 e o verso 7. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. O milagre aconteceu. As redes estão abarrotadas de peixes. Verso 7. Então fizeram sinais: ei, pessoal, aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Eles não ficaram pensando: não, vamos pegar só para nós. Vamos ficar aqui só para o nosso barco. Afinal de contas, as nossas redes. Nós é que estamos obedecendo o Mestre. Não. Queridos, não se faz a obra de Deus sozinho. Nós precisamos uns dos outros. Deus capacita um a fazer uma coisa, outro a fazer outra coisa. E nessa unidade do corpo de Cristo, o reino de Deus vai sendo implantado. Como é triste a gente ver no corpo de Cristo, ver no meio de obreiros, divisão, separação, intriga, fofoca, briga. Como é difícil. E eu lembro do salmista no Salmo 133, quando ele diz que como é bom e agradável viverem unidos, irmãos. Ali o Senhor ordena a bênção. Então nós precisamos entender que Deus chama pessoas para viver em comunidade, para somar esforços. Não é para dividir. Qual é a sua denominação? A minha é essa, é ficar roubando um membro do outro. E aquela coisa tão feia que acontece nos nossos dias. Acho que sempre aconteceu. Então, primeira característica é trabalhador. Segunda, é obediente. Terceiro, é comunitário. Trabalha em comunhão com outros. Quarta característica de um homem que é chamado para se tornar pescador de homens. É consciente. Muitas pessoas fazem do chamado de Deus algo meio esotérico, né? Não. Olha o que acontece. Essa consciência mostra que Pedro, ele conhecia a si mesmo. Olha o verso 8 até o verso 10. Vendo isto, o que Pedro estava vendo? Aquela quantidade de peixe, aquele milagre.
Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, ali no próprio barco que era dele, ele se lança ali de joelhos aos pés de Jesus. E ele diz, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Ele estava consciente de que aquele que estava no barco era alguém superior a ele, era alguém que podia se confiar, obedecer. E ele vê esse Jesus e ele olha para ele e ele vê a condição dele. Ele está consciente da condição dele. Ele diz, porque eu sou pecador. Verso 9, pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Ele chega a confessar diante do ocorrido. Eu creio que há um sentimento de arrependimento no coração dele. Muitas pessoas, diante da mensagem do Evangelho de Cristo, diante da pessoa de Cristo, da pessoa de Deus, tem a pachorra de dizer, eu não sou pecador. Mas aquele que realmente entende quem é Cristo, o que ele faz, aquele que é consciente da sua própria situação, diz essas palavras. E muitas vezes outras, como sou limitado, não tenho poder, não sei fazer, mostra a necessidade que temos da interferência, da ação sobrenatural de Jesus em nossas vidas. Sou pecador, retira-te de mim. Pedro ainda não tem uma consciência da obra de Cristo Jesus. Ele está tendo os primeiros contatos com Jesus. Ele não sabe ainda que Jesus veio para salvar o pecador. E ele toma uma atitude linda, pedindo, Jesus, eu não sou digno de estar na tua presença, por favor, se afaste de mim. A gente vê claramente que há uma motivação do coração de um homem que está sendo quebrantado, é consciente. E a última característica, o último ponto nosso, aqui desse texto, é que aquele que Jesus chama é decidido. Olha que coisa maravilhosa o verso 11. E arrastando eles os barcos sobre a praia, eu fico imaginando essa cena. As redes cheias, enchem os barcos. Tanto peixe que aqui diz quase que afunda o barco. E eles conseguem chegar até a praia. Oh, vamos vender o peixe, vamos limpar, vamos lá para a feira, vamos distribuir, vamos ganhar muito dinheiro. Não! Eles chegam ali com o barco, deixando tudo, o seguiram. Eles entenderam que o projeto de seguir a Jesus é muito maior do que qualquer projeto humano. É muito maior do que qualquer realização profissional aqui na Terra. Deixaram tudo. Simplesmente deixaram tudo. Decisão. Quantas pessoas, ao ser confrontado com o Evangelho de Cristo Jesus, como aquele jovem rico, lembra da história do jovem rico? Vai embora. Ou quantos falam, um dia, quem sabe, mais tarde, sou muito novo, quero aproveitar a vida. Quantos não decidem? Ou faz uma decisão mais ou menos. Tá bom, eu vou seguir a Jesus, mas eu vou seguir da minha maneira. Eu vou seguir do jeito que eu quero. Eu vou continuar com os meus afazeres. Pedro, Tiago, João, deixaram tudo. Deixaram tudo. Então nós vemos essas características que são sérias.
né, no reino de Deus, no trabalho para Cristo Jesus, os seguidores de Jesus, não é aquela ideia muitas vezes que a gente vê, não é, no meio evangélico, nas igrejas. Quem quer? Levante a mão quem quer. Precisa de ter essas características. A pessoa precisa ser trabalhadora. Trabalhar. Não pode ter aquela ideia de, eu estou querendo uma profissão que... Não. Tem que ser obediente. Obedecer a Deus em tudo. Se eu desobedeço a Deus numa pequena fração, eu sou desobediente. Não, eu obedeço a Deus 50%, eu sou desobediente. Eu obedeço a Deus 100%, aí sim. 99,9% é desobediente. Tem que obedecer. Joga a rede lá, vou jogar. Pula, vou pular. Sobe, vou subir. Entra ali, vou entrar. Prega para aquele, vou pregar. É comunitário. Sabe trabalhar com outras pessoas. Sabe pedir socorro. Sabe pedir ajuda. Nós trabalhamos, o corpo de Cristo, ele é um só. E ele tem que trabalhar junto. É consciente. Não somos nós, é ele. Nós não somos nada. Não é? Se não tivesse Jesus nessa história, eles iriam voltar para casa cansados, frustrados. Quem pesca sabe. Na minha terra a gente falava assim, voltou o sapateiro. Era uma expressão que a gente usava para aquele que ia pescar e não pegava nenhum peixe. É tão triste. E quem é pescador sabe que a gente fica lá até a última hora querendo pegar o peixe. A pessoa é consciente. Não sou eu, é Jesus. Viu? Eu joguei lá a rede e peguei um monte de peixe. Foi Jesus que deu a ordem. Não é o meu nome, não é a minha igreja, é Jesus, Jesus e Jesus. Eu tenho que ter essa consciência. Eu tenho que olhar para Ele e ver verdadeiramente quem Ele é. E aí, quando eu olho para mim, eu enxergo a minha condição. Pobre, mísero pecador. Que se não fosse a graça dele, eu já estava condenado ao fogo eterno, ao inferno. E decisão. Decisão é romper. Decisão é tomar uma atitude de romper com alguma coisa. Eles poderiam continuar com a vida profissional deles, mas eles decidiram, eles fizeram uma cisão. A partir de agora, nós não vamos temer, nós vamos ser aquilo que Jesus mandou-nos ser. Pescador de homem. Pescador de homens. Queridos, haviam muitos pescadores ali. Existem estudos que haviam mais de 2.000 barcos ali naquele lugar. Mas Jesus chamou a Pedro. Hoje, existem muitos cristãos, mas que não têm disposição para o trabalho. Desobedientes a Jesus, individualistas, sem ter uma consciência verdadeira de si mesmo, indecisos. Esses, Jesus não vai chamar. Eu faço uma pergunta. Você está disposto a deixar tudo e seguir a Jesus? Se há essa disposição no teu coração, eu quero convidar você, aonde você estiver, a se colocar em pé, se apresentando ao Mestre Jesus, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, e falando para Ele: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eu não sei qual é a tua profissão, mas não existe nada melhor na face da terra do que trabalhar para Jesus.
do que se tornar um pescador de homens, do que ser aquele que lança a semente do Evangelho, a boa notícia, aquele que vai lançar a rede para apanhar aqueles que querem sair da vida desgraçada que estão vivendo, para entrar numa vida de dependência total de Deus. Para isso, precisamos ter essas características: ser trabalhador, ser obediente, ser comunitário, ser consciente e tomar a decisão, ser decidido. Há um cântico que diz: estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto mais. Jesus à frente, o mundo atrás. A gente toma essa decisão, a gente segura no arado e não olha para trás. Pai, nós agradecemos o Senhor porque podemos conhecer essa história e ver o poder que há em Cristo Jesus. Senhor, muitas vezes estamos com as nossas redes, dos nossos trabalhos, das nossas labutas, vazias, mas queremos ter sensibilidade para ouvir a voz do Mestre, passar ao largo, continuar lançando a rede e crendo que a pesca maravilhosa acontecerá em nossas vidas. Crendo, Senhor Deus, que vamos encher o nosso barco, o barco da nossa vida, de alegria, de paz, de bondade, de benignidade, de mansidão, de domínio próprio, de fé, enchendo as nossas vidas da presença gloriosa de Cristo Jesus através do Santo Espírito. Ah Deus, faz-nos essas pessoas, dá-nos essas características. Se em alguma coisa estamos falhando, pedimos, Senhor Deus, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, muda-nos, Pai. Ouvimos o Senhor dizer para nós nesta manhã: não temas, vos farei pescadores de homens. Eis-nos aqui, Senhor, eis-nos aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um forte abraço. Deus te abençoe ricamente, no nome glorioso de Jesus Cristo. Esse Mestre que te chama hoje para ser pescador de homens. Deus te abençoe.